Boa noite, gente. Vamos para essa segunda aula de metodologia da pesquisa. Hoje, 21 do 8. Eu gosto muito de fazer uma revisão da aula anterior. Na aula anterior, nós vimos uma construção do que é o método, do que é metodologia, do que é o método, do que é pesquisa, os tipos de pesquisa. Hoje a gente vai avançar até para ver um material mais na produção mesmo, que a gente, baseado até inclusive no trabalho que vocês fizeram inicialmente. Então, o que a gente vai fazer hoje? Vai revisar a aula anterior e vamos ver um pouco da revisão de literatura, hipótese, objetivos e justificativa. Nós chegamos até problema de pesquisa, ou seja, pergunta de pesquisa. E aí foi a última coisa que nós vimos na aula passada. Então, nós vimos o que é pesquisa, como ela se comporta, qual o perfil do pesquisador, o que é que o pesquisador faz, ideias, ele precisa ter curiosidade, precisa ter inquietação, e principalmente inquietação, né? Tem aquela angústia de saber o porquê das coisas, ou como é que as coisas funcionam. Essa é a premissa básica de um pesquisador. E aí nós vamos passar para vocês essa intenção, de vocês entenderem o que é pesquisa e fazê-la a partir de agora. Quando a gente fala de revisão de literatura, eu estou falando que vocês, ao escolher um tema, que a gente viu na outra aula passada, né, que a escolha do tema está baseado naquilo que você quer discutir, ou seja, dentro da ciência, qual é a ciência que você está discutindo. No nosso caso, nós estamos discutindo as ciências jurídicas, então tem que ser assunto ligado à ciência jurídica. Dentro da ciência jurídica, nós temos os assuntos, e aí você tem as áreas, depois a gente vai ver um pouco mais sobre área, quais são as áreas que você quer atuar. Dentro das áreas de atuação é que você questiona o assunto que você quer discutir, aquele que te faz inquietar, aquele que lhe dá aquela angústia de saber o porquê, das motivações de vocês querendo saber alguma coisa. Isso é como você vai formatando da área, a ciência, a área e o assunto. Ao escolher o assunto, você vai determinar o tema. O que é um tema? Tema é a delimitação dentro do assunto a ser discutido. O exemplo que eu posso dar, tem que falar de ciência, porque vai depender da ciência a abordagem do tema. Se eu falar a palavra, por exemplo, aborto, se eu falar aborto, eu posso estar discutindo sociologicamente, filosoficamente, juridicamente, obviamente, da área de saúde, tem uma série de fatores. Quando você determina a minha ciência jurídica, pressupõe que eu já vou falar algo na área jurídica e o tema e a área o assunto vai ser aborto. Então eu discuti, determinei a ciência e a área. Qual é a área? O que eu quero do aborto? Eu posso discutir constitucionalmente, eu posso discutir menor, ou seja, Estatuto da Criança e do Adolescente, eu posso fazer uma discussão psicológica da coisa, psicologia jurídica, no caso, e aí você escolhe qual é a área que você quer. E o assunto vai ser do aborto, e aí agora você vai determinar qual é o tema. E o tema delimita do que você quer, de fato, discutir sobre o assunto. Então, o que se quer discutir sobre aquele assunto? Quer se discutir, por exemplo, o aborto de menores, vítimas de estupro, que é o caso mais recente que a gente tem aí falando na mídia. E aí isso aí é um tema. Pronto, a gente viu que era tema. Dentro do tema, a gente vai saber o que a gente quer. E aí a pergunta que se faz é uma pergunta de pesquisa, pergunta do que se quer de fato abordar. Então, deixa eu ver aqui. Foi o que a gente viu na hora passada. Quando a gente discute o que a gente quer, aí você tem como delimitar a pergunta que você quer fazer. E aí eu quero abrir a primeira parte sobre o que é uma pergunta, o tipo de pergunta.
Porque existe dentro da área de pesquisa uma pergunta que ela é evitável, que é a pergunta dicotômica. O que vem a ser uma pergunta dicotômica? É aquela pergunta cuja resposta ela é terminativa. Por que terminativa? Porque ela não dá margem a uma continuidade da pesquisa. Ela encerra a pesquisa com a pergunta. Porque ela vai dar respostas, como eu disse, dicotômica, ela vai ser terminativa. Ou seja, a pergunta ela pode gerar a resposta como sim ou não, certo ou errado, verdadeiro ou falso. E isso ela faz com que a pesquisa se encerre ali. Quando ela se encerra ali, ela não tem continuidade da pesquisa. Então você tem que buscar, você tem que fugir desse tipo de pergunta. E aí eu conto uma história de que uma pessoa me falou, um congresso que assistiu, e que um palestrante era uma sumidade em direito penal. Sumidade. E ele tem uma característica que era uma pessoa não muito sociável. Não gostava muito de relacionamento, de conversar muito, principalmente com aluno. Lembrando que ele já foi aluno, mas aí eu acho que ele ficou sem querer discutir, conversar com o aluno. Perdeu a paciência, talvez. E aí, uma das exigências do congresso, da palestra, era que ele respondesse pelo menos uma pergunta do público, do aluno. E aí um aluno foi selecionado e fez a pergunta. A pergunta que o aluno fez foi: tirar a vida de uma pessoa é crime? O palestrante falou sim, desligou tudo e ia saindo. Por quê? A pergunta que ele fez foi terminativa. A resposta dele, a pergunta gerou um sim ou não. Ele disse sim e saiu. E aí foi aquela coisa, aquela euforia. E aí convenceram ele que uma outra pessoa faria essa pergunta, descartasse aquela. E aí, em cima da mesma pergunta, um outro aluno se levantou e fez a pergunta: até que ponto tirar a vida de uma pessoa pode ser considerado crime? Percebam que a pergunta é a mesma, só que ele fugiu da dicotomia da resposta. Ela não é sim ou não. Ela forçou com que o palestrante a dar argumentos à sua resposta. Então, ele falou: agora sim, vamos discutir o que é crime. Primeiro, o que é crime. E ele discutiu o que é crime, ele formalizou, ele conceituou o crime, os seus tipos, os seus viés, e aí fez com que a pergunta valesse uma resposta de um palestrante daquela envergadura. E isso é normal demais para quem está iniciando pesquisa. A pergunta que você quer fazer: por que isso? Isso é isso? Quando você pergunta se isso é isso, você dá a resposta, possibilidade da resposta sim ou não. E isso chama-se pergunta dicotômica. E vocês têm que fugir disso. Algum de vocês fez essa pergunta de pesquisa lá, não? Algum de vocês fez isso? Então, quando você faz essa pergunta, você está evitando que a pesquisa perpetue. Então, eu uso o artifício, que é até que ponto, como vocês já perceberam. Quando você usa o artifício até que ponto, ela dá mais consistência à pergunta. Primeiro ponto. Segundo ponto é quando a gente faz que tipo de pergunta a ser feita. E aí, normalmente, quando a gente faz uma pergunta de pesquisa, dentro dessa pergunta de pesquisa, ela tem que ficar claro o que você quer fazer com a pesquisa. Então, quando você montar a pergunta, por isso que eu pedi para vocês fazerem 3 perguntas, e essas 3 perguntas elas vão fazer com que você vá fazendo e evoluindo essa pergunta. E pode ser que você faça uma mesma pergunta, uma pergunta mais completa. Tá? E por isso que foi feito. E aí eu coloquei aí 2 tópicos muito interessantes, que são a revisão de literatura, porque é para você poder elaborar um tema do trabalho que a gente vai ter nesse curso, vocês precisam realmente separar material. Vocês precisam necessariamente separar material. Pesquisar material e deixar guardado. E aí um conselho que eu dou é fazer um fichamento. O que é um fichamento? Você pegar todo o material e fazer breves resumos, não o que você pensa, mas sim como o autor pensa, colocando palavras-chave ou frases-chave, para que outra pessoa leia o seu fichamento, consiga entender qual é a ideia central daquele texto. E lá na frente a gente vai aprender a fazer isso.
E eu coloquei também esse tópico com uma pesquisa booleana. O que é uma pesquisa booleana? É uma pesquisa que se faz na rede mundial de computadores. No Google, por exemplo. Então, quando você quiser algum material, você coloca a palavra ou a frase, ou o tópico, ou o tema, e se você quiser você quiser fazer relação entre eles, você pode usar a expressão ou, em inglês, or. Se você quiser fazer relação entre um e outro, você pode botar and, isso e isso. E, por fim, ao final da pergunta, da fala que você faz, da frase, você coloca um ponto e vírgula e coloca PDF. E aí ele vai atrás da internet, onde tem documentos para você baixar. Ele não vai mostrar só o site, ele vai mostrar especificamente material em PDF. Tá? É a nossa primeira parte. Então, o que a gente viu? Escolher o tema. Professor, Oi. você poderia repetir esse negócio do PDF aí, por favor? Quando você colocar, eu vou colocar assim, aborto, vítima de aborto, vítimas de aborto, ou crime de aborto, ou aborto autorizado, vamos botar aborto autorizado, aí você bota ponto e vírgula PDF. Final da palavra, você bota ponto e vírgula e escreve PDF. O Google vai pesquisar aquilo em material em PDF. Ele vai disponibilizar para você material só em PDF. Vai deixar sites. Outra coisa também que eu esqueci de botar. Se você quiser saber uma coisa específica, coloque essa frase, essa palavra entre aspas. Que ele vai procurar apenas aquilo. Então, 3 tópicos. Você botar PDF ao final da palavra ou da frase, você vai ter artigos, textos em PDF. Você pode colocar, entre aspas, ele vai procurar especificamente aquilo, ou seja, não procure nada parecido, é isso aqui. Você vai botar assim, aborto na infância vítima de estupro. E coloca entre aspas, ele vai procurar apenas essa frase. E o terceiro é que você colocando o ou, tudo em inglês, ou e o i, né? or, aborto e adolescência. Ou aborto e estupro. Vou botar aborto, or, estupro. E ele vai procurar um ou outro. Quando você botar o and, ou seja, isso e isso, ele vai procurar as duas que estejam conectadas. Então, a relação entre eles. Se você colocar isso também entre aspas, ele vai procurar pontualmente aquilo. Corre o risco de não ter nenhum material na internet sobre sua pesquisa específica. E aí, logo em seguida, ele diz, não achei nada disso aqui, porém, eu posso pesquisar sem as aspas. Aí você pede para continuar a pesquisa. Ok, Caio? Então, hoje a gente vai ver sobre a formulação... Ok, professor, muito obrigado. Beleza, nada. Hoje a gente vai ver a formulação do problema. A gente viu para a formulação do problema e a gente vai entrar na hipótese hoje. Né? A gente viu o problema de pesquisa, só revisando, né, para você saber como são as coisas, quais são suas causas, quais são suas consequências. Isso é para você determinar uma pergunta de pesquisa, um problema de pesquisa. Você quer saber o objeto. Quando você determina um tema, você tem como angústia, como inquietação, saber por que as coisas são assim, ou quais são as causas daquilo, ou quais são as consequências, as vantagens, as desvantagens. Aí você pensa nisso. Sempre em mente. O problema de pesquisa não é coisa ruim, ele significa que está associado a algo que você não sabe o que é, mas quer pesquisar para saber. Não é que tenha uma resposta, é que você quer saber ao longo da pesquisa. Pense na atividade de você resolver um problema de matemática. Não é necessariamente uma coisa ruim. É um problema porque é uma coisa que não se sabe o que é. Alguns exemplos que a gente já viu. Qual o perfil psicológico das vítimas de abuso sexual. Veja, qual o perfil psicológico das vítimas de abuso sexual? Perceba que ela não é dicotômica. Ela simplesmente demonstra que o pesquisador quer saber como é o perfil, quem são as vítimas do abuso sexual, mas o perfil psicológico, qual é o que ela sente, como é que essa pessoa fica após o estupro, né? O abuso sexual, no caso.
Qual a eficiência da aplicabilidade da lei seca na localidade tal? Eu quero saber se foi eficiente. Então, se você der um passo atrás, você vai dizer, rapaz, essa lei seca, quando ela foi instalada no tal ano, mas será que ela trouxe eficiência, eficácia para o Estado, para as pessoas? Aí você pergunta, qual é a eficiência de se aplicar a lei seca ali? E aí, por isso que tudo em cima da pergunta que se quer. Ou quais os benefícios da lei das empregadas domésticas, por exemplo? Então, seria qual o benefício da nova lei da Previdência? E são perguntas que vão surgindo ao longo do que você quer, né? E aí eu falei para vocês que ele precisa ser viável e precisa ser claro objetivo. Para isso, eu dei um exemplo na aula passada sobre, por exemplo, uma pergunta da área de saúde, que é quais as causas da enxaqueca? Veja, simples, quais as causas da enxaqueca? E é direta. Ela não teve muito texto. Claro que se tiver um texto grande, como essa segunda, quais as características do software, não tem problema nenhum. Mas o foco principal é que ele seja claro, direto e objetivo. Isso é que uma pergunta de pesquisa tem que ficar claro. Lembre-se de uma coisa, quando você escreveu alguma coisa e você precisar explicar aquilo que você escreveu, é porque aquilo que você escreveu não está bem escrito. Não está claro, então não está bem escrito. Porque às vezes está na cabeça e você não consegue botar no papel. Isso é muito comum. Por exemplo, quando eu falei o exemplo do aborto, aqui o assunto é o aborto, o assunto. Então, se a gente pensar aqui, o que é que se pode explorar do aborto? Uma série de perguntas. Aí, escolhe as consequências psicológicas do aborto de adolescentes negros de baixa renda e vítimas de estupro. Veja, eu formalizei, eu delimitei, pontuei aquilo exatamente. Tá? E aí a pergunta é, quais as consequências psicológicas dessas pessoas, dessas adolescentes? Então, é o que eu quero. Se o tema foi o assunto que eu quero é aborto e o tema é isso, eu posso fazer uma pergunta. Se você perceber, uma é parecida com a outra, bota interrogação e ajusta a pergunta. Deixei ela bem ajustadinha aqui para vocês entenderem. Então, problema é a questão que não foi resolvida, mas não precisa de ter resposta, tá? Deve ser formulada por uma pergunta, lembrando disso, a pergunta de pesquisa, um problema de pesquisa, ela é elaborada através de uma pergunta de pesquisa, uma pergunta. Ou seja, tem que ter interrogação no final. Ela tem que ser realmente uma arguição. Deve ter uma solução viável, ou seja, não vai inventar moda só porque você acha que é possível entender quais são os crimes, qual é a tipificação do crime extraterrestre matar um humano, ou vice-versa. Não tem como tipificar isso. Então, isso aí é a pesquisa. Então, que é hipótese. Pronto. No caso de problema de pesquisa, é uma pergunta, é um questionamento. Já a hipótese, ela é como se fosse uma confirmação, é uma afirmação a priorística, que vem a ser quando você ao formular uma hipótese, você já tem um entendimento que aquilo é assim. E deixa para a provocação no texto. O que quer dizer é que quando você elabora uma hipótese, você pressupõe que você sabe que aquilo ali é daquela forma. Só que ela não pode ser simplesmente um chutômetro. Ele tem que ter uma base minimamente científica. Ou seja, tem que ter dados, tem que ter uma comprovação. Um exemplo que a gente pode dar é que você pode colocar dentro de uma pesquisa uma hipótese dizendo o seguinte: no Brasil, a maior parte das vítimas de estupro são menores de idade entre 10 e 14 anos, segundo dados do CNJ, do Conjur. O Conjur disponibilizou isso. E por um acaso você leu. Então você levanta a hipótese, quando você levantou qual é o estado psicológico, qual é o perfil psicológico das vítimas de estupro,
você já sabe que a maioria é adolescente de 10 a 14 anos, e você pode afirmar, sabe-se que o maior público que é acometido dessa violência está entre 10 e 14 anos, conforme conjunto. Então, é uma hipótese, é uma afirmação. São respostas possíveis para a pergunta do problema. Respostas possíveis, lembrando que você tem que ter uma comprovação que aquela hipótese, ela é real. Você não pode supor. Tá? E aí você tem que ter fontes para isso. O que é mesmo a hipótese? Ela tem que ter uma linguagem clara, simples e específica. Exemplo, a afirmação que as prefeituras de pequenos municípios utilizam de sistema de informação baseados em planilhas eletrônicas, Excel, usada principalmente para registro de pagamentos de salários e benefícios. É uma afirmação. Quem afirmou isso sabe que é assim. Ele não chutou. Ele vai dizer. Porque se ele fala, se o pesquisador levanta uma hipótese dessa e não é real, que tipo de pesquisador ele é? Ele está dizendo isso com uma espécie de provocação. Eu não vou dizer o município, mas o município faz isso. O município que eu moro, que eu que eu conheço, não tem um sistema, usa a planilha Excel. Porque a pessoa que é responsável não sabe usar o sistema. Aí usa uma planilhazinha Excel no próprio computador pessoal. No computador pessoal. Então, observe que é uma afirmação a priorística. Por que a priorística? Porque a priori ele já sabia que isso é verdade. E aí ele coloca em formato de afirmação para provocar a pesquisa. Porque lá na frente você vai dizer, confirmo minha primeira hipótese e tal. Porque ele está confirmando a hipótese. Evitar expressões que são valorativas, no caso, isso é bom, que isso é ruim, que isso é mal, que é péssimo, evite isso. É sempre uma coisa mais contextualizada. Cadê? Ser coerente e ter uma teoria que sustente. Você precisa ter realmente comprovação, dados que comprovem aquilo que você está afirmando. Então, respostas são hipóteses são respostas plausíveis para problemas de pesquisa. É uma teoria que é provável, mas não é demonstrada. Porque você sabe, você leu, mas não tem nada divulgado. Mas você leu. Você não leu uma coisa que já é assim, você não vai fazer. Você não vai fazer uma hipótese de uma pesquisa que já foi realizada. Você vai levantar uma hipótese de um dado que você leu, que foi dado, que foi colocado, exposto dentro de um contexto geral. Então, você vai extrair dentro de um relatório que isso é verdade, que tal fato, que tal afirmativa ela é real. São normalmente seguidas de uma experimentação que pode se levar à verificação ou à refutação. Neste caso específico, quando é mais nas ciências exatas, que nas ciências exatas você levanta hipóteses e essas hipóteses elas são confrontadas com a resposta, com a conclusão. Quando você termina de fazer a pesquisa, você volta para o início e confronta. Minha resposta deu isso. Hipótese tal, refuta, comprova. Tá? Ou você vai verificar, confrontar, refutar, dizer que ela está errada, ou você vai confirmar ela. Que existe, dentro da pesquisa, existem dois tipos de hipótese. A hipótese nula e a hipótese alternativa. Quando a gente fala hipótese nula, eu não estou falando de hipótese anulada. É hipótese que tem uma nulidade, ou seja, ela é a principal, ela é inquestionável. Quando você levanta uma hipótese, você vai comprovar essa hipótese no final do trabalho. Se eu levantar uma hipótese dizendo o seguinte, eu vou fazer bem preocupante. A maioria das pessoas que morrem de Covid no Brasil são negros e pobres. É uma afirmação muito pesada. Mas eu não estou sendo irresponsável porque eu li em algum lugar isso. Mas eu levantei a hipótese que, ao longo da minha pesquisa, eu vou trazer minha conclusão final. E essa conclusão final ela vai ser confrontada com a minha hipótese levantada. E aí eu posso fazer em duas situações. Eu posso confirmar a hipótese nula e rejeitar a alternativa. Ou
eu posso rejeitar a nula e aceitar a alternativa, porque são hipóteses antagônicas. Você levanta uma e nega na outra. É isso que são hipóteses. Então, observe bem. A hipótese pode estar explícita ou implícita. Depende muito do texto que você colocar. Qual é a exigência principal? As exigências básicas de uma hipótese é que ela tem que ser formulada de forma clara e precisa. Ela pode dizer: se isso é assim, então sim, e tal outro, ou a outra coisa é assim. É uma forma. Indicar a importância da contribuição teórica, você dá dados a ela, dá segundo conjunto, segundo SDS, segundo tal. Definir as variáveis em termos operacionais, distinguindo entre variável dependente e variável independente. Esquece essa parte, que ela é focada nas ciências exatas. Mas, para vocês, o mais importante é esse primeiro tópico e o segundo tópico. Quais são as características de uma hipótese de uma forma teórica? Muitos autores já determinaram que as características ou critérios necessários para a validade das hipóteses, segundo Lacato e Marconi, eles vão dizer o seguinte: são 11 características. A gente não vai entrar em todas elas, não, mas basicamente são consistência lógica, ele tem que ter uma consistência lógica, não é simplesmente um texto escrito de forma solta. Ele tem que ter verificabilidade, ou seja, você ter o leitor, ele tem o direito ou a possibilidade de verificar essa tua informação, ou seja, não ser fake news. Não ser fake news. Ela tem que ser simples, direta, fácil de se construir e de se entender, como eu disse anteriormente. Se o que você escreveu você precisar explicar, é porque está mal escrito. Precisa ter relevância, ou seja, ele tem que ter uma base, uma forma de contribuir em alguma coisa. Né? Vamos lá, os outros são poucos prováveis. Tem que ter um apoio teórico, ou seja, tem que ter uma consistência teórica. Ela tem que ser pontual, específica, ou seja, você levanta um tema, ele tem que ser em cima do tema. Tem clareza, profundidade e originalidade. Você não vai repetir uma hipótese levantada por outro autor só porque você leu o material. Você não pode repostar uma hipótese de um texto que você leu. Tem que ser original. Tá? Basicamente, é isso que é a hipótese. Bom, antes de a gente avançar, eu quero ver o que vocês entenderam, qual a dúvida que vocês têm e até onde a gente pode construir uma hipótese até onde a gente pode construir uma hipótese. Então, primeiro o questionamento é: vocês entenderam primeiro o que é um problema de pesquisa? Primeiro questionamento. Deixa eu botar aqui no chat, porque é importante que vocês falem. Vocês compreenderam o que é uma pergunta de pesquisa? Conseguiram compreender o que é uma pergunta de pesquisa? Não é ninguém. Alô, pessoal? Estão? Sim, então. Bom, Laís disse. Sim, Laís e Raul entenderam. Então pergunta. Gostei mais da de Paula, que creio que sim. Como é que você vai saber? Quando a gente fizer errar ou acertar. O errar, eu ainda prefiro errar, porque aí você consegue se entregar no conceito. E quando você erra, você vai entender. Eita, eu fui pelo caminho errado. Você vai saber a dosagem errada, exata do erro. Se é que houve. E a hipótese? Vocês conseguiram entender o que é uma hipótese? Que eu acho até mais fácil. Lá na frente, quando vocês forem alguém na fila do pão, vocês podem substituir pergunta de pesquisa pela hipótese. Você pode substituir. Você pode, ao invés de fazer pergunta de pesquisa, você pode listar algumas hipóteses e fazer pesquisa dela. É muito mais fácil. Por exemplo, o Raul vai gostar muito de escrever. Provavelmente a área que ele escreveu, lá no outro curso dele, ele deve ter levantado hipótese, não é, Raul? Você confirmou o que eu disse. Ele substituiu a pergunta de pesquisa por hipótese, não foi, Raul? Isso, professor. Porque
o teu pesquisador, o teu orientador, ele achou por bem que o trabalho ele tinha muito mais consistência se você provocasse e não questionasse. Foi isso que, mais ou menos isso que deve ter ocorrido. Até por facilidade mesmo, professor. Claro, é muito mais fácil você levantar uma hipótese. Agora, isso fácil, entre aspas, Raul, o pessoal. Por quê? Para você levantar uma hipótese, você tem que ter lido mais do que ao levantar uma pergunta de pesquisa. Porque levantar pergunta de pesquisa, você vai mostrar as suas angústias, baseado no texto, uma leitura muito, muito mais básica do que da hipótese. Para levantar a hipótese, eu arrisco dizer que Raul deve ter lido no mínimo 5 obras do mesmo assunto. Para começar. Tô quente ou tô frio? Eu li uns artigos, professor, agora foram vários. Viu? É isso que eu estou dizendo, dos 5 para cima. Porque você teve consistência na tua afirmação. Para levantar uma hipótese, você tem que ter consistência daquilo que você está falando. É mais fácil, sim, é mais fácil levantar a hipótese, beleza? A diferença é que para levantar uma hipótese, você tem que ter muito mais consistência na leitura, mais base teórica. Para levantar uma pergunta de pesquisa, ele é muito mais simplório. Você vai levantar e realmente você vai transportar as suas angústias e inquietações no texto. E aí é mais simples de fazer. É muito mais simples de fazer uma pergunta de pesquisa do que uma hipótese, quando você tem ainda uma leitura ainda preliminar. Beleza? Então conseguimos entender o que é isso. O trabalho da gente é exatamente isso. Eu vou querer até ter uma atividadezinha hoje no intervalo. No intervalo a gente vai fazer uma pequena pesquisazinha. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aí, gente, antes de a gente continuar, eu quero trazer para vocês, porque assim, eu devia ter apresentado isso que eu vou falar agora, uns conceitos meio básicos lá na primeira aula, e eu não fiz, eu vou trazê-las agora. Então, veja só. O que é que eu quero passar para vocês? O que é trabalho de conclusão de curso? O TCC, trabalho de conclusão de curso, é um trabalho, é uma apresentação de um tipo de pesquisa, um tipo de trabalho mesmo, que finaliza um curso específico. E ele tem vários formatos. Vai depender do curso e da instituição. Normalmente, trabalho TCC, ele tem vários formatos. Ele pode ter formato de artigo científico, ele pode ter formato de monografia, se for graduação, ele pode ter formato de, por exemplo, se for jornalismo. Qual seria o formato de um TCC de jornalismo? Uma peça jornalística. Qual seria de uma graduação em arte cênica? O trabalho de conclusão de curso é uma peça teatral. Que, claro que tem que ter uma pesquisa, tem que apresentar a parte teórica, mas o trabalho em si, ele tem a ver com o curso. Enfim, um curso de dança, é claro que é uma apresentação. Então, o trabalho de conclusão de curso, primeiro, ele tem que ter a ver, ele é genérico, ele varia muito de acordo com o curso, e ele tem as suas especificidades. O que é pós-graduação? Pós-graduação é todo curso oficial que se faz após ter concluído a graduação. E a pós-graduação, ele pode ter 2 aspectos, duas construções teóricas, a parcial e a plena, que a gente chama que a gente vai falar mais na frente, que é uma coisa que é estritamente científico ou parcialmente científico, que em latim é stricto sensu ou lato sensu. Lato sensu, stricto sensu significa pleno total, é uma ciência completa, ela gera grau na academia, ou seja, ela gera título. Como é uma ciência plena, ela vai habilitar o indivíduo que o cursou, olha que eu estou falando de pós-graduação, em títulos. Na academia chama título. Já o lato sensu, ou seja, parcial, ele não vai gerar grau, ele vai gerar apenas um certificado. O que quer dizer isso? Existe uma coisa chamada especialização. Especialização é um curso parcial. Ele não tem uma cobertura científica plena. Logo, o especialista,
Ele é pós-graduado e o mestre também é pós-graduado. Mas só o mestre, que é o segundo grau da graduação acadêmica, é que ganha título, o título de mestre. E aí eu quero passar para você exatamente que graus são esses. O primeiro grau é a graduação, lembrando que para trás você tem educação infantil, educação infantil, depois vem, como é que é o nome da outra? Oh, meu Deus, como é o nome da outra educação? Infantil, fundamental 1 e 2, não sei porque dividiram, mas educação fundamental, ensino médio. Quando você sai do ensino médio, você entra no curso superior. No superior, você tem o primeiro grau, que é a graduação. Depois da graduação, você tem pós-graduação. As oficiais de estrito senso são: segundo grau é mestrado, sou segundo grau, eu estou mestre, e o terceiro grau é o doutorado. Existe gente que fala que existe um quarto grau, que é o pós-doc. Não. O pós-doutorado é como se fosse uma especialização do doutor. Então, ele não vai gerar grau, vai gerar apenas certificado. E ele é estrito, e ele é lato sensu. O pós-doutor, ele não tem grau, a não ser doutor. O cara pode ter 30 doutorados, ele é doutor. Ele pode ter 50 pós-doutorados, ele continua sendo doutor. Tá? Especialização não gera grau, pois é lato sensu. E aí, interessante é o seguinte: cada um desses graus, elas têm um TCC específico. Ele tem um trabalho de conclusão de curso específico. Olha só. Na graduação é monografia. Se faz uma monografia, basicamente, uma mono individual, grafia escrita, você escreve sozinho. Ou escreve sozinho, a definição é meio complexa. Ou é escrita solo, ou escrita de um assunto só. Dissertação é do mestrado. Você vai aprofundar um tema, discutir ele profundamente. Tese é do doutor. O doutorado, ele vai gerar uma tese. E essa tese, ela é original. Ela é criada. Ela não é baseada em nada. O doutor, ele é doutor porque ele criou algo. E o artigo é o documento acadêmico. Artigo, ele serve para todas elas. Ela serve para graduação, para a pós-graduação. Na pós-graduação, tanto a especialização como no mestrado e doutorado, se escreve artigo, mas não como trabalho de conclusão de curso. E aí eu posso adiantar para vocês: na especialização, o trabalho de conclusão de curso é o artigo. Então, vamos na ordem. O graduado, a graduação gera monografia, o mestrado gera dissertação, o doutorado gera tese. A especialização gera artigo científico. Mas lembrando que o artigo científico pode ser qualquer um deles, qualquer um dos graus e qualquer um dos níveis estrito ou lato sensu, servindo apenas ou exclusivamente para apresentar uma pesquisa feita. Vocês irão apresentar um quase artigo, um artigo preliminar, um resumo estendido, que é um artigo científico, só que de minuto. Vamos dar uma paradinha, antes da paradinha de 15 minutos, que eu acho que adiantei demais, não é aqui ainda. Eu quero deixar com vocês uma atividade. Nós temos 10 para 8, 10 para as 8, a gente correu demais hoje. 10 para as 8, eu vou fazer uma atividade com vocês e eu quero que vocês usem. Vocês vão ter 10 minutos, 15 minutos para fazer. Eu vou elaborar um tema, um assunto. Eu vou determinar um assunto e vocês irão elaborar um tema, uma pergunta e uma hipótese. Individualmente. Vocês vão escrever isso aí. Professor, como se dão as abreviaturas de graduação? Vê, depende muito do que é a graduação, Raul. Por exemplo, o bacharel é BEL. E hoje em dia, eu acho que acho que foi depois de 2010, 2000 ou 2010. A bacharela é autorizado a colocar bela. Mas normalmente se era bacharel. B, que é a primeira letra e a última. É como se fosse um serviço militar, né? Você tem capitão, C, capitão é cap, é a única que é diferente. Coronel, C de coronel e o último é o céu.
né? É como se fosse isso. Mas tem alguns erros aí, tá? Veja, como é que é a abreviação de mestre? Existem algumas formas. Eu vou até mostrar para vocês. São essas duas aqui. MSc, Master Science e Mestre. As duas estão corretas. As duas estão corretas. Certo? As duas estão corretas. Aí tem muita gente que confunde, né? Tem muita gente que confunde. PhD e doutor é a mesma coisa. PhD Philosophic Doctor, PH de Philosophic Doctor, e doutor mesmo. Qual é a diferença? Isso eu perguntei a um doutor e ele me disse que a única diferença, se é que tem, é que o tipo de PhD se dá a universidades, a cursos que são tradicionais demais da Europa. Cursos mais tradicionais, tipo Cambridge, tipo Sorbonne, Paris 5, Paris 7. Quando esses são os tradicionais, bem quase milenares, centenários, sei lá, eles dão um título de PhD. Mas é doutor. É doutor do mesmo jeito. Então, gente, vocês entenderam qual é a atividade da gente? Então, a gente vai ter, quando der 8 horas, aqui a gente começa. De 8 a 8h15, vocês vão fazer uma atividade. Oi! Assim, pelo que eu entendi, é para escolher um tema, fazer uma pergunta e uma dissertação. Não. Eu vou dar o assunto. Eu vou criar o assunto. Exemplo, vou dar o aborto. Não vou dar o aborto, não. Aborto. Aí vocês vão criar um tema. O que vai fazer? Você vai criar um tema em cima da palavra aborto, do assunto aborto. Quando vocês determinarem um tema, vocês vão levantar uma pergunta de pesquisa e uma hipótese. É isso que eu quero que vocês façam em 15 minutos. Aí posta. Eu quero que vocês postem. Essa pergunta. Ninguém vai responder pergunta, Franci. Você vai levantar uma pergunta de pesquisa. Vou dar um exemplo para você. Vou pegar aqui. O tema seria economia e pandemia. Exemplo que eu vou dar para mim mesmo. E aí eu vou levantar um tema. Impactos da economia com a pandemia. O impacto da pandemia na economia. Um exemplo de um tema. Aí eu pergunto, qual o impacto da pandemia na economia brasileira? E a hipótese é, já que eu li alguma coisa sobre isso, houve um impacto negativo, uma vez que os consumidores compraram menos, pois houve um grande nível de desemprego e a renda caiu. E houve uma queda no consumo. Como houve uma queda no consumo, a economia caiu. É uma afirmação que eu estou dando. Então eu quero que vocês façam essas 3 coisinhas. Vocês vão fazer até às 8, 20 e 15. Vou deixar vocês fazendo. Eu vou levantar o tema agora para vocês. A partir desse tema, ele vai fazer uma formulação do problema e levantar uma hipótese. Impactos da pandemia. E aí eu quero dizer a vocês que vocês não precisam se voltar para o jurídico. Não, Eduardo, ainda não é intervalo. O intervalo vai ser de 8h30, tá? Ainda não é intervalo. Então, assim, vocês não precisam só falar do termo jurídico, tá certo? Então, vocês têm de 19h55 até as 8h15. Vocês têm de 8h15, vocês vão começar a postar aqui para eu ler. E aí a gente vai discutir, tá bom? Repetir. O assunto é impactos da pandemia. Vocês vão pegar qualquer área, em qualquer ciência, e levantar um tema que seja impacto da pandemia. Seja qualquer impacto, consequência, qualquer relação
pandemia e algum impacto, alguma relação. Quando você determinar o tema, e o tema tem que estar completinho, vocês vão ter que fazer uma pergunta de pesquisa em cima desse tema. E depois uma hipótese, ou seja, uma afirmação que você julga saber. Criar uma pergunta, ok? E criar uma afirmação, ok? Então, vocês, 8h15 eu chamo você. Eu vou estar aqui, viu? Eu vou só desligar a câmera e o microfone. Só lembrando que eu tô aqui, viu, gente? Não saí, não.
Professor? Oi, Professor? oi, oi. O França, eu queria tirar uma dúvida. Tire, querida. Eu estava olhando aqui o exemplo aqui no slide. O tema é quando para colocar uma formulação do problema, a gente coloca ele como uma pergunta, certo? Não, o tema é uma construção, mas a pergunta de pesquisa é que você faz um questionamento em cima do que você quer saber. Ah, entendi. Aí você vai determinar o que você quer. Ah, certo. Ô, professor, Oi? as respostas que a gente acabou de fazer sobre esse exercíciozinho que o senhor acabou de falar, pode ser postado aqui mesmo, é? Eu estou montando uma forma de vocês mandarem para mim. Aguenta só um pouquinho aí, É. atividade inicial. Eu vou mandar para vocês uma forma de vocês me enviarem isso aqui. É rapidinho. Ok? Me dá 2 minutos. Enquanto você já fez, foi. Já. Eita aí. Certo, aqui. Um minuto aqui. Pronto, acabei de criar. O nome é Atividade em Sala. Vou até alterar o nome aqui. Vai ser Atividade em Sala. Vou botar a data de hoje. Atividade em Sala. É o nome da atividade, viu? Tá certo, professor. Que aí você tem onde botar. Deixa eu até liberar. Você pode até fazer mais de um. Deixa eu só liberar aqui. Limitar uma resposta não. Pronto. Vocês podem escrever. Agora você já pode produzir e botar no grupo. Botar fazer uma atividade própria. Pronto, gente, é assim, vocês vão. Acabei de postar como se fosse uma espécie de atividade. Aí é só vocês botarem o nome de vocês e botar isso aí, ó. Tendo impacto do comércio devido aos problemas causados à pandemia. Isso é um bom tema.
Marcel, responder aqui. Não, eu abri uma sala. Não, Yasmin. Yasmin, coloque seu nome mesmo. Eu abri na sala, no Classroom, uma atividade em sala. Aí você vai lá, bota seu nome e coloca e responde lá. Ô, professor, eu Oi? não respondi com nome científico, não. Tem algum problema? Não, não é para botar nome científico, é para botar o nome, só o nome, seu nome. É para saber de quem é. Nome científico é em outro momento, foi em outro momento. Tá certo. Professor, professor, Oi? já pode enviar? Pode? Pode, né? Beleza. Valeu, professor. Obrigado. Nada. Duas pessoas já responderam. Três, no caso, já. Três. Foi Raul, Caio e Eduardo, já responderam.
Bom, a gente concluiu aqui a primeira parte. Vamos ver quem foi que entregou. Eu vou deixar, já foram 10 respostas. Vocês vão fazendo na medida que vocês vão fazendo. E agora, vamos fazer o seguinte: vamos adiantar o intervalo. Vamos adiantar o intervalo para até 8h30 a gente volta. O que é que vocês acham? Ou a gente vai agora? Deixa eu ver aqui. Professor, ainda estou na parte da pergunta ainda. Então, vamos fazer o seguinte: a gente começa o intervalo agora de 8h15 e volta às 8h30. 8h35, para ficar 5 minutos a mais. 8h35, vou até anotar aqui. 8h35. 20h35. A gente volta às 20h35.